Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje o nosso texto encontra-se em João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículos 19 a 23, que diz assim: Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Amém. Jesus ressuscitou, irmãos e irmãs, e Ele trouxe uma mensagem ao ressuscitar muito direta aos seus discípulos e discípulas. Uma mensagem que permanece para nós. Mas antes de falar dela, dizer que naquela época de Jesus, que Israel lidou com muitos outros países, impérios ao longo de sua história. E naquela época, antes dessa experiência da ressurreição de Jesus, no Egito Antigo já existia uma crença numa divindade que ressuscitava. Já existia essa crença no Egito Antigo ainda. Uma divindade que era morta, perseguida, morta, mas essa divindade recuperava a vida, ressuscitava. Só que havia uma diferença crucial para essa experiência da ressurreição de Jesus. Porque lá, nessa divindade egípcia que ressuscitava, quando ressuscitava, essa divindade voltava, ia atrás daqueles que tinham maltratado, perseguido, matado. E essa divindade que ressuscitava ia atrás dos seus inimigos para se vingar. Essa divindade que ressuscitava, ela voltava para se vingar daqueles que cometeram injustiça, violência contra esta divindade, e de fato se vingava, não é, na crença desses egípcios. Essa divindade que ressuscitava vinha para se vingar e afora com relação àqueles que tinham perseguido e matado. Essa fé antiga dos egípcios nos ajuda a perceber o contraste que é, a diferença radical que é nessa experiência da ressurreição de Jesus. Nós lembramos por tudo aquilo que Jesus passou. Jesus foi perseguido, Jesus foi esbofeteado, Jesus foi humilhado, Jesus sofreu numa cruz, foi pendurado numa cruz, morto com uma pena que era aplicada para crimes hediondos naquela época. E ele sofreu isso injustamente, a partir de mentiras, de toda uma conspiração que fizeram para matar Jesus. E ele foi morto a partir desse processo de muita injustiça e violência. Mas aqui é que está a diferença do Jesus que ressuscita. Diferente daquela divindade egípcia que ressuscita para se vingar, Jesus ressuscita, irmãos e irmãs, para anunciar a paz, para anunciar o perdão, para chamar uma vida nova.
Por isso que quando ele aparece no primeiro dia da semana, aqui mais uma vez, para os seus discípulos, e ali os discípulos num lugar onde as portas estavam fechadas, eles com medo das autoridades. Seja bem-vinda, meu irmão, pode entrar. A porta está um pouco fechada por causa do som. É Girlândia, eu acho. Muito bem, então vamos prosseguir aqui. Jesus ressuscita, entra naquela sala com portas fechadas, e ao entrar, o que é que ele vai dizer para os seus discípulos? A paz esteja com vocês. A paz esteja com vocês. E lá adiante, no versículo 21, diz: Jesus disse de novo para eles: a paz esteja com vocês. Então, diferente daquela divindade egípcia que eles acreditavam que ressuscitava para se vingar dos seus inimigos, Jesus ressuscita para anunciar a paz. A paz seja com vocês. E é essa paz que ele vai depois enviar os seus discípulos e discípulas a dar testemunho pelo mundo afora. Jesus é esse Deus que ressuscita para a paz e não para a vingança. Ressuscita para a paz e não para a guerra. Ressuscita para a paz e não para ir à forra com aqueles que o maltrataram e mataram. Jesus é aquele que ressuscita para a paz. E vejam, irmãos e irmãs, que quando ele chega, como diz o texto, ao anoitecer naquele primeiro dia da semana, estando fechadas as portas do lugar. As portas do lugar onde os discípulos estavam, as portas estavam fechadas. E os discípulos estavam ali com medo das autoridades dos judeus, aquelas que também perseguiram Jesus e fizeram todo aquele conluio com o poder romano para crucificar Jesus. Então os discípulos estavam com medo que acontecesse com eles o mesmo que aconteceu com Jesus. Mas mesmo naquela sala de portas fechadas, Jesus entrou. Isso continua acontecendo nas nossas vidas, irmãos e irmãs. Quando estivermos em situações em que parece que as portas todas estão fechadas, que nós possamos sempre lembrar que não há porta fechada para Jesus. Se nós tivermos fé e coração aberto, Jesus entra onde as portas estão fechadas, e aí anuncia a sua paz, e aí faz a diferença, e aí abre um caminho novo, para que aqueles que estavam aprisionados no medo possam agora ser libertos, para dar testemunho da paz e do amor de Jesus. Jesus, naquela sala de portas fechadas, ele entra, porque os corações estavam abertos, e ali naquela sala fechada, ele anuncia a paz, essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que excede todo o entendimento, como ele diz lá em João 14, Jesus diz assim: eu deixo para vocês a paz, eu lhes dou a minha paz. A paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados, não tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse: eu vou, mas voltarei para vocês. Isso Jesus disse antes de ser crucificado. E aqui nesse texto ele cumpre isso que ele falou. Ele voltou para mais uma vez anunciar aquela paz que ele falou lá atrás. A paz que não é a paz que o mundo dá, a paz que excede todo o entendimento, a paz que não se confunde com a pax romana, a paz romana que era publicada, divulgada, pregada no tempo de Jesus. Quando Jesus viveu, o Império Romano controlava o mundo, e os imperadores romanos se achavam donos do mundo, como agora alguns presidentes de alguns países, como lá nos Estados Unidos, se acham donos do mundo. Na época de Jesus acontecia isso também. O imperador romano se achava dono do mundo, e o imperador dizia e publicava e pregava a pax romana.
romana. A paz romana. É essa paz que Jesus está falando, que ele disse que não é a paz que o mundo dá. A paz de Jesus não é essa paz que o mundo dá, não é a Pax Romana. Porque a Pax Romana era uma paz feita com base na repressão, na violência. Quando qualquer grupo, povo ou pessoa divergisse do Império Romano, do imperador, nem pensar, era reprimido violentamente. Qualquer ameaça ao Império Romano, que colocava nos países grupos aliados ao Império Romano, qualquer movimentação diferente que trouxesse alguma ameaça, o Império Romano apoiava e os grupos das colônias reprimiam. Foi o que aconteceu com Jesus. As lideranças judaicas começaram a ver o povo seguindo Jesus, multidões se reunindo, e Jesus ensinava um ensino novo, um ensino de partilha do pão, um ensino não de violência ou vingança, mas de amar até mesmo os inimigos, um ensino que cuidava e curava os leprosos, que respeitava as mulheres, que incluía as crianças, que tratava os doentes com dignidade e que tinha uma voz profética, denunciava as manipulações dos poderosos religiosos de sua época. Os judeus começaram a ver Jesus como uma ameaça, e para evitar qualquer rebelião que eles tinham medo que acontecesse, eles oprimiram e sufocaram Jesus e perseguiram o movimento de Jesus. Mas Jesus dizia: não é essa paz que eu vim trazer, não é a paz do Império Romano feita de repressão, de violência, de autoritarismo, não. Eu vos dou a minha paz, que não é a paz deste mundo. A minha paz é uma paz feita de misericórdia, é uma paz desarmada, é uma paz que promove a comunhão, que promove a fraternidade, que é feita de serviço e não de autoritarismo. Essa é a paz que Jesus nos dá, não a paz deste mundo de hoje, em que mais uma vez os senhores da guerra do nosso tempo, como o presidente dos Estados Unidos nós temos visto, ele também diz que promove a paz. Um dia desses ele publicou nessas redes sociais uma foto dele com roupas que pareciam com as roupas de Jesus, com a mão em cima de uma pessoa como se estivesse curando a pessoa. Logo ele que tem mandado tantos mísseis para matar centenas, talvez milhares de crianças, mulheres, povos pelo mundo afora. Hoje a palavra de Jesus continua atual, porque ele diz que essa paz dos impérios de ontem e de hoje não é a paz que Jesus veio trazer, não é a paz que ele falou aqui para os seus discípulos: eu vos dou a minha paz. A paz de Jesus não é essa, que é uma paz de conversa para esconder uma prática violenta, genocida, como aqui o presidente dos Estados Unidos faz hoje e como os imperadores romanos faziam naquela época. Não. A paz de Jesus, ela excede todo entendimento, ela transforma o nosso coração, ela transforma as nossas vidas, ela transforma as relações entre as pessoas e entre os povos. É uma paz que nos faz lembrar a profecia de Isaías, que diz: serão queimados as ferramentas de guerra, e das armas serão feitos arado para cultivar a terra, não mais a guerra, mas sim cultivar a terra, para que todos possam viver em comunhão, em harmonia. É essa a paz que Jesus tem para nós. Nós possamos estar atentos para hoje, quando algumas pessoas tentam corromper, distorcer o sentido dessa paz de Jesus, e rejeitarmos essa paz do mundo, essa paz falsificada, e continuarmos perseverantes na paz de Jesus, que não é uma paz falsa, feita de discurso, enquanto a prática é de guerra. A paz de Jesus é uma paz verdadeira, desarmada, que passa pela justiça, que passa pela partilha, que passa pelo respeito entre os povos e entre as pessoas. Gandhi dizia que não há caminho para a paz. Gandhi, que admirava muito as bem-aventuranças de Jesus, numa certa feita ele falou: não existe caminho para a paz, não existe caminho para a paz, a paz é o caminho, a paz é o caminho. E isso serve para nós, irmãos e irmãs.
A paz não é algo que está lá adiante, a gente vai caminhar para construir, não. A paz começa aqui e agora, quando nós abrimos o nosso coração, as portas do nosso coração, para que Jesus venha e diga: eu vos dou a minha paz. A minha paz esteja com vocês. E daí nós percebemos que a paz em Jesus, ela muitas vezes não quer dizer ausência de conflitos. Às vezes é no meio do turbilhão, no meio dos conflitos, que essa paz nos sustenta, nos dá serenidade, nos dá condição de enxergar outros caminhos e não sermos sugados por essa dinâmica de violência e de guerra. Mas mesmo em meio aos conflitos, a paz de Jesus, que excede todo entendimento, nos faz ter a serenidade necessária para discernir caminhos para que a paz seja construída e promovida. Para que no meio da discórdia, conectados, unidos a Jesus, possamos resistir ao mal e vislumbrar e dar passos que apontem para relações de concórdia, relações de respeito, relações de comunhão. Irmãos e irmãs, por fim, Jesus, depois de dizer 2 vezes: a minha paz, a paz esteja com vocês, depois ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como o Pai enviou Jesus para trazer vida e vida em abundância, para ser o príncipe da paz, para anunciar essa paz e para colocá-la em prática, Ele nos envia para vivermos essa paz, onde quer que nós estejamos, para vivermos essa paz na nossa família. As famílias também são espaço em que a discórdia aparece, às vezes a confusão aparece, a briga aparece, a indiferença aparece. Mas aí nós somos chamados, mesmo quando parece que as portas da família estão fechadas, nós somos chamados a ouvir essa voz de Jesus, que entra onde as portas estão fechadas e diz: a paz esteja com vocês. Que possamos viver essa paz nas nossas famílias, que possamos nos comprometer em cultivar essa paz em nossas famílias, em nossos corações, e a partir daí, em círculos mais amplos, que possamos cultivar essa paz na nossa comunidade de fé, que possamos cultivar essa paz onde nós moramos, no nosso bairro. Às vezes no nosso bairro há violência, nós vivemos numa cidade de muitos focos de violência, mas nós podemos ser mensageiros da paz, porque Jesus nos envia para isso, nos coloca na nossa família, no bairro onde nós moramos, para sermos mensageiros da paz, para conversarmos e convivermos com as pessoas e darmos testemunho de uma vida comprometida com a paz de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês para serem mensageiros da paz. Por isso que Jesus vai dizer, depois que Ele sopra o Espírito Santo, no instante cantávamos, sopra Espírito, e é o Espírito Santo que nos sustenta numa caminhada de paz, uma caminhada unida a Jesus. Depois que Ele sopra o Espírito, que é o que sustenta os discípulos e discípulas na caminhada da paz, Ele fala de perdão e diz: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Mas vejam, Jesus ressuscitado, que não volta para se vingar, mas para anunciar a paz, vem também para anunciar o perdão, para nos chamar a essa espiritualidade do perdão. E Ele diz: aqueles que vocês perdoarem serão perdoados, aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados, porque o perdão não é conivência com a maldade. O perdão não é conivência com a maldade. Nós somos chamados a perdoar, mas o perdão não quer dizer uma aceitação do mal, uma conivência com uma omissão diante da maldade. Somos chamados a perdoar, mas a permanecermos coerentes com o posicionamento de Jesus
com base nos valores do reino de Deus. O valor da justiça, o valor da verdade, o valor da integridade. São esses valores que nós não podemos abrir mão. Então o perdão passa por mudança. O perdão não é para acobertar as injustiças e maldades. O perdão é um convite também ao arrependimento. O perdão é um convite à conversão, à mudança de vida. Porque é aí que o perdão é de fato aceito, vivido e dá os seus frutos de uma vida nova. Não é à toa que toda a liturgia, e isso é herança de Calvino, nós temos um momento de confissão de pecados. Isso não é uma mera regra litúrgica. Isso é para educar a nossa espiritualidade. Isso é para nos educar de que nós precisamos fazer todo dia isso. Todo dia quando acordamos, todo dia quando fazemos um balanço do nosso dia, e um dia é tempo bastante para viver a nossa fé, um dia é muito tempo, nós somos chamados a exercitar, a fazer esse exercício espiritual, de nos colocar diante de Deus, buscando reconhecer os nossos erros, buscando o Espírito Santo para nos ajudar a discernir e confessarmos a Deus os nossos pecados, para dele recebermos o perdão e assim vivermos a paz verdadeira. É um perdão que passa pela conversão, e um perdão que faz parte de uma vida de paz com Jesus, porque Jesus veio enviado pelo Pai, como ele disse, para trazer vida, e vida em abundância, para trazer salvação, e assim também ele nos envia para comunicarmos essa paz que ele comunicou e viveu, e para vivermos um perdão, esse perdão transformador nas nossas vidas, e que pode ser na vida das pessoas também que estão ao nosso redor. Somos enviados para sermos comunicadores e comunicadoras dessa paz de Jesus, que passa pela conversão, que passa pelo perdão que Deus nos oferece. Então, irmãos e irmãs, que possamos abrir os nossos corações para essa paz de Jesus, porque o Espírito Santo, Jeremias falava, na nova aliança, a palavra de Deus vai ser escrita nos corações, não mais na pedra, como foi no tempo de Moisés. Na nova aliança, o Espírito é quem vai escrever a palavra de Deus nos corações. Então que possamos abrir o nosso coração, as portas do nosso coração, para que Jesus escreva a palavra paz nos nossos corações, e que essa paz possa ser transformadora e faça de nós pessoas que vivem o perdão, que vivem a conversão, que comunicam o amor e a paz de Jesus, que ressuscitou não para a vingança, não para guerras, mas ressuscitou para nos comunicar e nos chamar a uma vida fundada na paz. Bem-aventurados, bem-aventuradas aqueles e aquelas que promovem a paz. Amém.